Faz fluir a água da rocha, mata a sede de quem quer beber. Faz cair fogo do céu, se sacrifício lhe oferecer. Deus exalta os humildes, pois grandes coisas já fez por mim. Mas humilha os soberbos, fez até um rei comer capim. Meu Deus, é Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Meu Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, sinto, vou voar, vou voar até no céu chegar, contemplar Jerusalém, as belezas que ali tem, nas asas do Espírito vou voar, até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção!
sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, sinto, vou voar, vou voar até no céu chegar, rever meus queridos irmãos, ver Pedro, Tiago e João, ó que forte emoção, que emoção, que emoção, quando eu ali chegar, quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar, ó que forte emoção, sentirá meu coração, ver Isaac e Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Muitas são as lutas que me cercam, dores e tormentas e provações. Suportarei tudo nessa vida, pra não perder minha salvação. Fica, meu Jesus, aqui comigo. Fica, meu
riqueza para poder gozar das coisas daqui. Só quero que tua graça me sustente, que eu seja mais fiel até o fim. Fica, meu Jesus, aqui comigo. Fica, meu Senhor, pra me ajudar. Não posso viver sem sua presença. Oh, meu Senhor, venha depressa me amparar. Como o Senhor falou nos tempos antigos, para os patriarcas e anciões, venha e faça presente em minha vida. Fala com mais poder em meu coração. Fica, meu Jesus, aqui comigo. Fica, meu Senhor, pra me ajudar. Não posso viver sem sua presença. Oh, meu Senhor, venha depressa me amparar. Oh, meu Senhor, venha depressa me amparar. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima, o sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas pressas eu posso buscar-te. Jamais essa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me aperte. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforço
Graças a Deus. Bom dia com Jesus, meus amados e preciosos irmãos, queridos que estão nos ouvindo nesta manhã. Hoje, dia 27 de abril de 2023, né? Estamos aqui ao vivo para apresentar o programa Momento Devocional com Deus. Depois de alguns dias ausente, ao vivo, apenas retransmitindo alguns programas, né, dando reprise, devido a algumas obrigações que foram precisas nós sairmos, né? Devido ao encontro da gratidão que teremos abertura hoje, devido também ao casamento do irmão Mateus. Quem é pai, quem já casou filho, casou filha, sabe como é que ocorre. Mas graças a Deus, até aqui Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E aproveitando a presença do pastor Manuel Rocha, pastor Manuel Vieira, pastor Jonatas Manzur, não poderíamos deixar de apresentar o programa Momento Devocional com Deus ao vivo. Esse programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 horas até as 10 horas da manhã. Além de nós estarmos no nosso canal no YouTube, A Voz do Senhor, estamos também retransmitindo através da rádio Atos FM, aqui de Várzea Grande, através do aplicativo. Estamos retransmitindo também através da rádio Buzina, da cidade de Nossa Senhora do Livramento. Nosso abraço a todos os ouvintes aí, pela rádio, pelo aplicativo da rádio. Rádio Buzina de Cuiabá, nosso abraço a todos que estão nos acompanhando também. E também Rádio Rio Clarense, da cidade de São José do Rio Claro. Nosso abraço a todos os diretores, a todos que estão participando conosco nesta manhã. Manhã de bênção, manhã de vitória. Você pode levantar as tuas mãos. Vocês que estão nos acompanhando pela rádio e acompanhando pela internet, podem levantar suas mãos e dizer assim: a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É você que determina, meu precioso irmão ouvinte, a tua vitória. Então, nosso abraço a todos. Eu creio que há muitos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante. Então vai aqui o nosso abraço a todos que estão participando. E você não deixa de colocar no chat aí o seu destaque, colocar aí o seu comentário. Nós continuaremos com o assunto Futuro Lar. Acredito que hoje é o capítulo 55, né, irmão Mateus? É o capítulo 55 desta série Futuro Lar. E eu vou ouvir aqui o bom dia dos companheiros, dos colegas, e vocês estejam conectados, participando. Começar aqui com o nosso querido pastor Manuel Rocha, o bom dia dele. Como é que está o coração? Bom dia, preciosos irmãos que estão conectados para acompanhar essa programação especial do Futuro Lar, como o pastor Márcio já indicou. Para nós é motivo de muita alegria, é uma honra, é gratidão estarmos mais uma vez juntos nesse companheirismo maravilhoso. E desejamos que todos sejam abençoados, fortalecidos. Você que precisa de uma bênção nesta manhã, entregue seu coração para Deus, deixe Deus tomar conta do seu coração e derramar sobre ele o Espírito Santo para você ser abençoado, ajudado, curado, libertado de tudo aquilo que você tem necessidade. Que Deus nos dê um bom tempo aqui na presença dele e que possamos ser também ajudados. Amém? Deus abençoe a todos e um bom dia para todos. Nossos irmãos em Itabuna, a região da Bahia, que estão conectados. Deus abençoe a cada um, a igreja de Itabuna e da região nossa aí, tá bom? Um abraço para todos. Amém. Amém, graças a Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Obrigado, pastor Manuel Rocha. Deus abençoe o senhor.
Muitos irmãos mesmo lá de Itabuna participando, né? Deus abençoe a todos. Pastor Jonas, como é que está o coração do senhor? Bom dia com Jesus, pastor Márcio Freitas. Que Deus te abençoe, senhor, seu ministério. Para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês aqui no Mato Grosso, né? Uma viagem que Deus fez possível Deus abriu o caminho, né? E é gratidão no coração em poder estar perto de 3 homens, né? 4, 5 homens que têm o coração voltado para Deus, né? Nós estávamos falando aqui há pouco tempo sobre essa unidade de estarmos juntos, sentados, né, pastor Manuel Rocha? Próximos uns dos outros, né? Um amor fraternal. E eu só tenho a agradecer de poder estar participando hoje deste momento devocional, né? Ao qual a gente vê homens de Deus trabalhando em prol do reino de Deus, né? E isso nos deixa alegre em ver que quando nós olhamos para o lado, nós encontramos homens que falam a mesma língua, que pregam o mesmo evangelho e que lutam para viver essa vida cristã, né? E a gente fica até sem palavras de ver o tanto que Deus tem operado aqui no Brasil através de muitos ministros, né? Um programa desse de momentos devocional, aonde chega na casa de um irmão, de uma irmã, e às vezes ele está passando por um momento de aflição, um momento de dificuldade, e chega uma palavra de conforto, né? De ânimo, às vezes que o pastor fala, e às vezes o pastor não está nem sabendo do que está se passando, e essa palavra vai como uma flecha no coração do eleito. E é gratidão o tempo todo, não tem como não ser grato, saber que Deus guarda a entrada, a saída. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, neste amor divino, amém? Que Deus abençoe o senhor, sua igreja, todos vocês. Amém, pastor Manzur. A gente que agradece a presença do senhor também, diretamente lá de Salvador, fazendo essa visita aqui pela primeira vez, né? Em Várzea Grande, primeira vez em Mato Grosso. E que assim ele possa continuar, né, pastor Manuel Rocha, como o senhor está vindo a segunda vez, que ele possa vir mais vezes, sempre um prazer, uma satisfação, lembrando das irmãs que estão ali preparando o almoço, a irmã Débora, a irmã Ilane, a irmã Isabel, a irmã Andressa, Deus abençoe, está conosco aqui assistindo ali, sentado ali, o irmão Gilberto também, companheiro. Pastor Manuel Vieira, como é que está o coração, companheiro? Primeira vez participando aqui do momento devocional com Deus, né? Bom dia, pastor Márcio, Deus continue abençoando o senhor e todo esse ministério. O coração se abala, né? Porque tudo a primeira vez, né? A gente fica procurando como é que é, mas eu creio que Deus estando no comando, tudo dá certo, tudo ficará bem. E então para nós, pastor Márcio, é um momento maravilhoso, nós ficamos gratos porque contudo nós sabemos que é a fé igualmente preciosa, trabalhando junto. Então isso é bom demais, nós estamos aqui para somar e então é um privilégio, né, estar falando com pessoas que estão conectadas pela internet, pela rádio, de uma forma que, como o pastor Mazu expressou, às vezes você não sabe, às vezes você está necessitando de algo e que realmente dentro de um período desse, é que Deus vai ajudar você, tratar com você, cuidar de você, e então fique conectados, que você vai ser abençoadíssimo nessa manhã. Nós estamos gratos a Deus porque tudo prove dele e para nós é um momento especial estar por a segunda vez aqui em Mato Grosso, né? Então já é a segunda vez, mas nós não tínhamos ainda participado do momento devocional. Então hoje é um privilégio, estamos aqui participando. E estamos para ser abençoados e ao mesmo tempo que a bênção de Deus possa estar estendido a todos os que estão ouvindo e vendo também por esse meio que Deus criou para nós, para sermos abençoados. Então, pastor Márcio, eu agradeço muito
E está sendo muito bom, e hoje teremos a abertura do encontro, né? Estamos ansiosos para que vemos também o casamento do irmão Mateus, então vai ser muito bom. E nós estamos aqui para isso. Deus continue abençoando o irmão Mateus, todo o seu ministério, toda a igreja, né? Deus os abençoe, e o nosso abraço, Deus os abençoe. Amém, pastor, graças a Deus. Deus continue então abençoando o senhor também, todo o ministério, né? E é como o pastor Vieira disse, vocês já estão cientes, amados, hoje teremos então a abertura do encontro da gratidão, começando às 19 horas, e eu peço que todos estejam aqui presentes, você do norte, do sul, do leste, oeste, venha rapidamente, venha buscar a tua bênção, faça como aquela mocinha foi na reunião do irmão Branham, e ela era aleijada dos seus pés, porém ela levou uma caixa de sapato, tendo a certeza que ela ia sair dali curada. E você vem assim nesta noite, a partir das 19 horas, procure falar menos com os homens, principalmente nesses dias, e falar mais com Deus, interceda em favor do pregador desta noite, que o pregador estando ungido, você será beneficiado, você será abençoado. E como eu disse ontem, a churrasqueira já está acesa, o fogão já está aceso, nós já comemos churrasco, já comemos feijoada, já comemos peixada e tudo que de bom tem na mesa, né? É como diz aquele hino, mesa preparada. Então venha nos ajudar a comer, porque tem comida demais. E amanhã tem mais, e assim por diante. Então venha estar conosco, tá bom? Todos vocês são bem-vindos. Amanhã também nós teremos um momento devocional ao vivo, às 9 horas da manhã, e você é o nosso convidado. Deus ajude a todos que estão participando. Há muita gente bonita aqui participando. Nosso abraço. E nós então vamos ler a escritura para nós entrarmos no nosso assunto, que é o futuro lar. Porém antes, irmão Mateus, está pronto aquele vídeo lá? Vamos ler a escritura, deixa pronto aquele vídeo. Eu quero ler uma escritura, o profeta usou esta escritura, ele usou duas escrituras, mas eu quero ler só uma mesmo, só uma. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11. E Deus abençoe a todos vocês, os pastores que estão nos acompanhando, nosso abraço fraternal aos companheiros, aos evangelistas também que estão acompanhando. Um abraço, companheiro, Deus abençoe vocês e se sintam convidados para estar aqui conosco, tá bom? Deus ajude a todos vocês. Sábado nós teremos uma escola abençoada às 9 horas da manhã, todos são bem-vindos, e à noite também, né, às 18 horas. Eu pediria ao pastor Jonas Manzur, se ele pudesse ler segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11. Amém. O Senhor não retardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o arrepender-se, né? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Amém. Oremos nesse instante com o pastor Manuel Rocha. Grande e eterno Deus, Glória. a tua palavra, que é a verdade, foi lida aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E estamos, ó Deus, nesse
momento devocional com Deus, justamente nos preparando, ó Deus, para aquele grande momento, quando estaremos com o Senhor lá nos ares, porque a noiva não passará pela grande tribulação, mas antes disso acontecer, a noiva subirá para estar com o Senhor na sexta dimensão. E agradecemos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar mais uma vez, porque o Senhor nos prometeu. Amém. E uma coisa impossível é o Senhor mentir. O Senhor não mente. E o Senhor nos prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, que ali o Senhor estaria presente. E quando estamos reunidos em teu nome, Senhor, estamos seguros para o futuro lá. Essa é a nossa garantia, é estar no teu nome, debaixo do teu sangue, Senhor, para sermos herdeiros do futuro lá, Senhor. E pedimos que o Senhor alcance cada coração necessitado através desta transmissão. Que o anjo de Deus esteja em cada lar conectado, em cada trabalho, onde você estiver conectado. Que o anjo de Deus esteja te ajudando nesta hora. E que essa manhã possa continuar nos abençoando. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar a câmera aberta assim mesmo. Graças a Deus. Amados irmãos, é difícil começar, né? Mas que Deus nos ajude, né? Amém. Pegar uma linha assim. Mas eu quero destacar esta escritura, versículo 11, que nós acabamos de ler. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade. Cabe a cada um de nós, amados e preciosos ouvintes, fazermos uma reflexão interna, olhar como nós estamos diante do espelho da palavra, para vermos se estamos realmente preparados, ou nos aprontando, pelo menos sedento, né, para estarmos melhores a cada dia, para subirmos para o nosso futuro lar. Amém. Há uma promessa que Ele foi preparar um lugar para nós, mas também há uma advertência do mensageiro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que muito brevemente esses dias serão tirados de nós. E eu quero chamar a atenção de toda a igreja, de todos, para nós atentarmos para isso, porque a gente está vendo o noticiário, as mídias notificando, informando dos acontecimentos que está, e podemos ver que nada mais é do que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproximando. Se nós formos para Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O profeta chegou a dizer nas mensagens das eras, que a era de Laodiceia é uma era da obra rápida, uma era curta. E nós sabemos que a era mais curta foi a era de Éfeso, 117 anos. E nós, neste ano 2023, igualamos com a era de Éfeso. E pelos acontecimentos de São Mateus 24, nós sabemos que estamos perto daquele grande dia do Senhor profetizado em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos, para que nós possamos valorizar estas oportunidades que Deus está nos dando. Na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 22, o profeta diz: eu estava pensando, você sabe, estamos tendo um tempo glorioso quando nós nos reunimos aqui, mas haverá um tempo em breve quando isto será apenas uma terna recordação. Isto é certo. Estes tempos serão tirados de nós,
Eu tenho dito a vocês, a igreja, o que o mensageiro tem dito para nós. Vocês observam que esta mensagem foi pregada em 64. E o irmão Brana profetizando, dizendo que esse tempo será tirado de nós. E eu quero assistir um vídeo com vocês agora, pela manhã, agora, 2 minutos e pouco. Está tramitando no Congresso Nacional uma lei rotulada como a lei da fake news. Porém, nessa lei da fake news, eles estão se organizando, e caso ela seja aprovada, muitos sites, dentre eles com certeza nós seremos um dos tais, serão tirados do ar. Eles serão, nós sairemos do ar, se não entrarmos no sistema da forma que eles querem que faça, né? Vocês observam que tudo agora, para o governo, para o Supremo Tribunal Federal, é uma ameaça. E o profeta já advertiu que esses tempos serão tirados de nós. Se você for olhar na internet, tem muita coisa que não vale nada. A maioria das matérias não são de grande, não serve, muita bobeira, muita bobagem. E poucos conteúdos que verdadeiramente nos prepara para o futuro lar, pastor Rocha, pastores. Agora, se tirar isso aí, como é que vai ficar as coisas? O apóstolo Paulo, dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um tempo, a Bíblia já profetizou isso, que as pessoas teriam sede e fome. Sede não de água, e fome não de pão. E vai chegar esse tempo, por isso que a hora de nós nos preparar para o futuro lar é agora, é nesse exato momento. O profeta chegou a dizer assim na mensagem Segunda Vinda de Cristo, ele chegou a dizer assim, parágrafo 54, é mais tarde do que pensamos. Nós não vamos à igreja para ocupar um banco, nós não vamos à igreja para ouvir um bom sermão, ou vamos à igreja para ouvir uma boa música. Todas estas coisas têm o seu lugar, mas o melhor é virmos à igreja para verificarmos com Deus a salvação da nossa alma, pois o dia da redenção está próximo. Então, meu amado irmão, precioso ouvinte, o dia da nossa redenção está próximo. Amém. Está chegando a hora de nós partirmos. Está chegando a hora de nós inaugurarmos aquilo que ele foi preparar, prometido em São João capítulo 14. Vou vos preparar um lugar. Agora nós temos que estarmos preparados, quando ventos maiores vier, nós estarmos alicerçados, posicionados. Então eu quero mostrar um vídeo pequeno, 2 minutos e pouco, um deputado falando um pouco sobre essa lei que eles estão tramitando. Agora você observa, o profeta disse, esses tempos serão tirados de nós, portanto devemos fazer tudo o que sabemos fazer, para que cada minuto seja considerado. É simplesmente o que nós pastores estamos repassando para a igreja. Vamos considerar cada minuto, cada oportunidade que nós temos. Na mensagem à ordem da igreja, parágrafo 9, o profeta disse assim, um desses dias eles tratarão de fechar as portas da igreja. Mas primeiro eles vão começar com esse sistema, né? Eu vou coibir eles na internet, a coisa vai vindo gradativamente. Agora nós vamos esperar as portas. Eu estava pensando, pastor Manzur, eu estava pensando assim, o que vale uma lamparina sem querosene? Nada. O que é que vale essas lâmpadas aqui, se não tiver uma rede elétrica nela, uma energia para... Alguma coisa por trás, né? Que alimenta. Para alimentar.
O que vale nós sem o Espírito Santo? Nada. Somos lamparinas, somos lâmpadas, mas... É o caso daquela jumentinha que chegou na cidade, né? Que achou que era alguma coisa. Quando chegou na cidade, tinha algo em cima dela que chamou a atenção, né? Mas quando a mãe dela falou, volta lá, sem ele, não valia nada, né? Uma simples jumentinha. Era uma simples jumentinha, se tratando, levando Jesus, né? Ela só tinha valor porque o Jesus estava ali em cima. Então é isso, amados irmãos ouvintes, que nós temos que atentarmos para isso. O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma, não estarmos preparados para o futuro lar? Então veja só, não deixamos como as virgens nécias, deixamos para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Ah, mas eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Tudo bem, o jovem rico guardava todos os mandamentos. Mas faltava uma coisa. Agora, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós olharmos para dentro. Estou eu preparado para o futuro lar? Depois de tantas mensagens que já ouvimos? Então é momento de desespero, aproveitar cada minuto. Eu só quero rodar esse vídeo. Vamos lá, irmão. Mateus, tem como colocar? Ok? Vamos lá. Meus pastores e líderes cristãos, eu venho pedir a sua oração e a sua ajuda com urgência para impedir que nessa semana seja oficializada no Brasil a censura à liberdade religiosa. A Câmara dos Deputados vai votar amanhã, dia 25 de abril, a urgência de um projeto que, em nome de combater fake news, vai permitir que a liberdade religiosa seja censurada. É isso mesmo. Sempre que você pregar ou falar sobre o casamento como união entre homem e mulher, se você ainda quiser se posicionar contra a ideologia de gênero, ou se a sua fala puder soar como uma discriminação contra outras religiões, as suas pregações, os seus vídeos, os seus textos vão ser derrubados do YouTube, do Instagram, do Facebook e do Twitter. É isso mesmo. Um dos objetivos declarados do projeto das fake news é criar um ambiente livre de discriminações em virtude de religiosidade e orientação sexual. Se essas empresas que cuidam das redes sociais não derrubarem automaticamente conteúdos que tenham o risco de serem considerados ilegais, elas estarão sujeitas a pesadas multas. A lei prevê, por exemplo, que as redes sociais deverão moderar ou controlar postagens que acarretem riscos relacionados à violência de gênero e à discriminação por identidade de gênero. E isso é só um ponto. Deverão ser moderadas ainda e controladas postagens que atingem os direitos fundamentais previstos na legislação nacional. Vocês já leram a lista de direitos fundamentais da Constituição? É imensa. O que vai poder ou não ser postado vai ficar sujeito à interpretação, a esses conceitos vagos. O que você acha, então, que as redes sociais vão fazer? Como elas não têm condição de analisar cada postagem individualmente, é óbvio que, para evitar as pesadas multas, elas vão criar regras e algoritmos para derrubar os posts que tenham certas palavras, ainda que sejam posts legítimos. E você sabe quem vai decidir, em última análise, o que você pode ou não falar? É o governo. Quem vai supervisionar o controle das postagens pelas redes sociais e aplicar as pesadas multas vai ser o governo. As plataformas vão então dançar a música que o governo vai tocar. A lei até fala que vai ser feito isso por uma entidade autônoma de supervisão, mas a composição dela vai ser determinada pelo governo, que vai poder aparelhá-la ideologicamente para impor a sua visão de mundo e suprimir discursos discordantes. E lembre que poderá fazer isso em cima de conceitos vagos, em cima de possíveis violações a direitos fundamentais, em cima do conceito de identidade de gênero. Então a lei dá um cheque em branco para o governo controlar o que você pode e não pode dizer. Mas, Deltan, não tem nada de bom aí? Olha aí, meus irmãos, a realidade. Agora nós não precisamos de um deputado, que Deus o abençoe, o deputado, né? Dallagnol. Deus o abençoe, sua família. Mas veja só, nós não precisamos de um deputado para falar essas coisas para nós. Nós temos um mensageiro, nós temos um profeta que diz que brevemente o governo faria isso. E nós estamos aí diante de uma situação que, pelo que eles estão falando, pastores, a lei, até esse versículo aqui de São João 3,16 vai ser discurso de ódio. Veja só,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Veja só. Quer dizer, quando você fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele, tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas e aquele que não crê? Se nós formos lá para os 18, quem crê nele não é condenado. No 18. Mas quem não crê, isso aqui é discurso de ódio. Quando você fala quem não crê já é condenado, é discurso de ódio. Os cristãos estão odiando, porque nós não pegamos na Bíblia, nós não cremos em Deus, e aí é discurso de ódio. Uma simples leitura dessa. Aí fica difícil, né? Eu preguei isso aqui domingo à noite, religião organizada. Se você não fazer parte do sistema, você é forçado, senão você vai ser chutado para fora. Mas maior é o que está conosco. O que eu quero passar para a igreja, para os irmãos, é que nós possamos fazer valer cada minuto da nossa vida. Nós estamos aí falando de uma abertura do encontro. Será que teremos outro? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor Rocha, eu vou deixar para o outro, pastor. Não, eu não sei se vou ter outro. Eu não sei. O tempo é agora. É com vocês. Amém. Eu concordo com o que o pastor Márcio está mostrando. E como ele disse, o que está vindo através das leis aí, nada para a gente é novidade. Que nós já lemos essas mensagens há 40 anos, principalmente eu. E esse aviso tem vindo desde quando eu comecei, que a gente tem sido advertido que essas portas vão ser fechadas, né? E a mensagem que nós recebemos agora, por último, olhar o quê? Olhar para a palavra. Ela está vindo, chegou numa época certa, num horário certo, para nos advertir, para a gente saber aonde nós estamos olhando. Não é esses olhos carnais, não. É os olhos espirituais. É alimento para a nossa alma, para a gente saber a quem nós estamos observando, quem nós estamos buscando. E a escritura que o senhor citou aí nesse instante, eu havia marcado aqui, São João 14, não se turbe o vosso coração. Não se desespere, creia em Deus, e como dizia o profeta, creia e descanse. Não duvide do que Deus tem nos dado. Não duvide dessa mensagem, mas entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele ele é nosso ajudador, nosso socorro bem presente, nosso refúgio. Salmo 46, nosso refúgio e fortaleza. É para isso que nós devemos olhar. Sou já maduro, já sou de idade, mas os jovens estão nos ouvindo e precisa aplicar isso também. Então a mensagem olhe e outras mensagens, como está sendo aqui, amor divino, amor, é tudo para ser praticado, porque na hora do aperto, nós vamos estar selados com esse Espírito de Deus. Deus os abençoe. Pastor Márcio, o senhor leu João capítulo 3, né? 3. E o senhor leu o versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 18, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. O profeta Isaías, ele chega a dizer, quem deu crédito à nossa pregação, né? E nós sabemos que o inimigo, hoje está tendo até nessas leis aí, está elaborando, se você expulsar um demônio, porque a lei, agora a religião que envolve o demônio está sendo tratada como religião, está envolvendo isso.
você também está se complicando diante da lei, porque você não pode expulsar um demônio. Está em pauta isso aí também. Então, ou seja, porque as pessoas que constituem uma religião que envolve o demônio, está se tratando de ser uma religião e você não poder expulsar. Então, ou seja, tudo que o profeta já falou nas mensagens, tá se cumprindo agora no final. E uma das coisas mais importantes que a gente vai vendo acontecer, há muitos anos atrás o irmão Brana pregou a invasão dos Estados Unidos e disse que uma parte dos Estados Unidos iria afundar. Mas quando o profeta ecoou a sua mensagem, deu o som certo pela revelação, o mundo não creu. O povo que mora no próprio Estados Unidos não creu, no país não creu. A ponto de nós sabermos que quando o mensageiro chegava na África, todo mundo conhecia ele. A minha irmã mora nos Estados Unidos hoje e quando você pergunta o William Branham, ela não sabe quem é, não ouviu falar. Dentro da própria nação, o profeta foi rejeitado. E você vê que depois de muitos anos, eu não sei se foi a ONU ou a NASA, descobriu que uma parte vai afundar. Fizeram até o filme 2012, né? Que saiu, publicou no mundo todo o filme 2012, Califórnia descendo água abaixo, né? Quer dizer, precisou da ONU ou da NASA notificar que iria acontecer para poder eles valorizar, dizer que crê. Mas o que Deus disse, eles não crê. Ontem o pastor Márcio usou uma expressão no culto da noite referente à questão a gente sabe que Deus cura através da medicina. O senhor também falou um termo do médico também, né? O médico pode falar. Só que nós temos o médico dos médicos na Bíblia, que é a nossa primeira linha de fonte, se alimentar da palavra. Mas às vezes a pessoa deixa de seguir os conceitos que Deus já deixou, que é o jornal dos jornais, é a revista da revista, que já nos alertou há muitos anos atrás do que aconteceria. Eu fiz uma colocação esses dias na igreja, eu vi um comentário, perguntaram para um ateu, você crê em Deus? Ele disse que não crê em Deus. Aí fizeram uma pergunta para ele, é errado adulterar? Ele disse, claro. Aí perguntaram para ele, é errado matar? Ele disse, claro. Aí fizeram uma pergunta para ele, e roubar? Também. É um absurdo fazer tais coisas. Aí perguntaram para ele, e qual é o livro que te ensinou e ensinou todos os ateus do mundo todo que antecedia você a não fazer tais coisas? Aí ele parou, porque somente a Bíblia que vem relatando isso desde o princípio. Então, essa questão de descrer da palavra, o diabo é sorrateiro, ele veio desde o começo. Quando ele chegou no irmão Brana, ele não podia dizer que Deus não existia, porque o irmão Brana conhecia Deus e ouvia a voz de Deus, mas ele foi dizer que Deus não amava ele, porque aconteceu aquela tragédia na vida dele. Então o foco do inimigo hoje é fazer com que nós descreia de Deus, porque a partir do momento que nós cremos na mentira do diabo, nós já descremos da verdade de Deus. O foco então é descreia do que está aqui. Então, ou seja, estão tentando tirar os canais que são de bênção. Primeiro tiraram das escolas, né, pastor Márcio? Antigamente a Bíblia estava nas escolas e estão tirando até da biblioteca, não estão podendo mais, segundo alguns locais, já não pode ter uma Bíblia dentro da biblioteca. Pastor Manzuri, até aqui no Mato Grosso, até esses tempos atrás, foi proibido fazer oração nas escolas. Foi proibido. Daí, tá vendo? E agora? É aquela coisa. E essa aí invasão a pergunta, pastor Márcio, por que a criminalidade aumentou? Hoje as doenças, pastor Manuel Rocha, pastor Manuel Veira, aumentou. Antigamente você não via, era difícil você ver uma criança autista. Hoje autista, você olha para um lado, toda hora tem um. Então por que todas as pragas o profeta disse, a Bíblia diz, que viria nesses últimos tempos, todas as doenças, todas as enfermidades começariam a aflorar mais. Você vê que uma criança, ela nasce diferente hoje, né? Em gênero, em tudo, ela já nasce mexendo tudo. E isso é alguma coisa, algo forte por trás, que a gente sabe o que é, né? Que é o que opera hoje, são duas forças maiores, é o Espírito de Cristo e o do Anticristo, né? O mundo são governados por essas duas forças, né? A noiva está sendo governada e alimentada por ele, mas o mundo aí fora também, pastor Rocha, pode falar? Mas é justamente essas coisas que eu tenho observado, e muitas vezes eu tenho dito para a igreja, para observar a Bíblia, observar as mensagens, crer, porque quando esses livros forem tirados de nós vamos ser a palavra falada.
Isso vai estar dentro de nós. E outra coisa, nós vamos deixar de libertar um irmão nosso de um demônio, está preso num demônio. Nós vamos respeitar essas leis. Me perdoa dizer isso aí, mas eu tenho que dizer. Respeitar a lei e deixar nosso irmão sofrendo na mão de demônio, quando nós temos o poder de Marcos 16 em nós. É Atos capítulo 5, né, pastor Manuel? Sim. Importa agradar a Deus e não os homens. Exatamente. Ainda que sejamos chibatados, açoitados, fazer o quê? Pastor Márcio, quando chegou na pandemia, o pastor Rocha teve um período que estava lá conosco, né? Foi uma das mensagens que eu mais preguei voltada a essa questão das leis, que o pastor Manuel Rocha falou. Fique em casa, né? Fique em casa, a lei foi essa, fique em casa. E as igrejas tinham que ser fechadas. Como é que ficaria se Jesus estivesse na terra? Ele ficaria em casa ou ele iria pregar o evangelho? Porque ele foi pregar o evangelho o tempo todo. Quando Daniel estava na Babilônia, teve um decreto. E naquele tempo era uma lei de um rei, né? Que é hoje os governos, né? A lei do rei era: não adorarás outro Deus nesse período desses dias. Mas Daniel, ele tinha o compromisso dele com Deus e não era com os homens. As 3 orações diárias dele, ele fazia questão de abrir a janela. Ele não fechou a janela para se esconder, para poder orar. Ele continuou cumprindo aquilo que era entre ele e Deus. Ou seja, a ponto de ser lançado na cova dos leões. Hoje o problema é que a fé cristã tem sido pouca. Porque o irmão Brana disse que é poucos eleitos. E essa fé cristã, ela está na noiva, né? E a gente sabe que existe fé intelectual. Somente os eleitos vão conseguir entender essas coisas e continuar praticando essas coisas. Ainda que vai preso, ainda que se tiver que ir para pagar com a morte, somente o eleito vai entender que isso é Deus fazendo com que o mundo nos odeie, para que a noiva venha subir. O irmão Brana chega a dizer que é uma tirada à força, ou seja, porque vai vir a perseguição. Como nós não vamos passar pela total perseguição, né? Mas ela vem. É o aperto, né? Nós passaremos pelo aperto. Eu falei para a igreja esses dias, assim, quando eu for preso por pegar essas coisas, vocês vão lá para a porta da delegacia, lá para a porta da prisão, questionar, quer ficar mais eu lá dentro da prisão? Porque quando a gente for detonado, vai todo mundo embora para a glória. Mas eu não vou ter medo de pregar essas coisas não, eu vou continuar pregando. A gente lembra, pastor Rocha, que quando eles prenderam Pedro, e que Pedro estava lá embaixo, amarrado, algemado, então, o que a igreja estava fazendo? Estava em oração, toda a igreja estava em oração. Então, ao ponto de Pedro chegar ali de volta na porta da casa, bater, e a menininha sair e falar: é Pedro. Acredito, não é ele não. Não é ele não, um fantasma, não é não. E era Pedro sim. Então, porque a igreja entrava em oração. A igreja tem um grande poder. Tem. Ô pastor Vieira, e o interessante é que ela estava orando, a igreja estava orando, quando Deus trouxe a resposta, não acreditou. É verdade. Como é que nós queremos o futuro lá? Viu? Ó. Se a gente não dedicar nossas vidas para Deus. Falando do futuro lar, falando dessas leis, segundo o que a história conta, que eles contam, que quando a mãe águia quer que as águiazinhas saiam do ninho, elas vão tirando as lãs ali, o conforto do ninho. Então nada mais que está acontecendo é Deus tirando esse conforto. Porque do jeito que está, pastor, no governo anterior que estava, para nós cristãos estava bom demais. Está bom demais. A coisa vai ter que apertar. Agora eu preciso, assim, quando os jovens hebreus entrou na fornalha, o que ele já tinha feito, pastor Marcelo? Já tinha se orado, estava confiando. Eles já estavam preparados, eles já estavam revestidos. Então, quando esta hora chegar, nós vamos estar preparados. Nós precisamos estarmos preparados. E o que é que nos prepara? Se não é essa mensagem que implica com o diabo, né? O diabo. Verdade. Então isso é muito maravilhoso. Eu quero, colocando aqui fazendo um parênteses aqui com o São João 3,16, chamou minha atenção para o parágrafo 13 da mensagem
a segunda vinda de Cristo. Ele diz, é uma questão, e também por esse videozinho aí também, veja que ele vai abranger, é uma questão importante, são os meus pensamentos mais sinceros. Nós estamos vivendo a sombra da sua segunda vinda. É por isso, pelo meu ponto de vista, à luz das Escrituras, ele disse, não, nenhuma esperança sequer, veja, que resta para a igreja, fora da segunda vinda do Senhor. Nada, nada mais. O mundo, em sua condição louca, é realmente loucura. Em sua condição louca, atacado por pânico, tem chegado a ser completamente fora de controle de cada organização feita pelo homem no mundo. Reis não podem segurar seus sujeitos mais. Nem ditadores podem, nem democracia, veja, podem segurar seus sujeitos, jamais. Não resta nenhuma esperança, não, fora da segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, para o descrente e pecador, este é um tempo mais horrível que ele jamais tem determinado. Por isso que ele sabe disso aí. Porque o tempo da redenção está às portas. Porém, para o crente, é o tempo mais abençoado, pois a redenção, sua redenção, está próxima. Então, quanto mais vai se apertando, então é melhor nos dias de Noé. Noé não fez nenhuma oração para que a tempestade não viesse para assolar a arca. Ele tinha que cada vez mais, isso aqui vai chover pedras aqui em cima, isso aqui vai chover chuva, e eu creio que vai ser tempestade forte, vai encher tudo isso aqui. E então, ele disse, há duas fações na terra hoje à noite, o crente e o descrente. Um o Senhor virá para abençoar, porém o outro o Senhor virá para amaldiçoar. Sua vinda irá abençoar a um e amaldiçoar o outro. Eles vão ficar alegres com as pregações, com algo que expressa desse jeito? Não vão, aí. Vendo que isso é uma questão vital, eu penso que, justamente na véspera do nosso próprio aniversário, nós devemos olhar solenemente nas Escrituras e ver quão perto, veja, quão perto estamos. Se eu quiser saber a hora, veja, olharia no meu relógio. Se eu quisesse saber o dia da semana, mês e ano, eu olharia no calendário. E se eu quisesse saber o tempo de aproximação deste grande evento, eu olharia na palavra de Deus. Ela fala da proximidade do tempo, pois a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então é isso. Essa escritura que nós lemos aqui, São João 14, nós estamos buscando o que não é o futuro lá. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, tem muitas moradas. E é essa casa que nós estamos buscando, que já temos a garantia dessa casa conosco. Então agora é a gente segurar
o potencial da palavra e viver por isso. Pastor Rocha, eu sempre falo assim, para você possuir uma casa naturalmente falando, às vezes de benefícios do governo, alguma coisa, você tem que se qualificar para aquilo. Você vai prestar um concurso, você tem que qualificar, no mercado de trabalho tem que se qualificar. Com certeza. Né? Agora, para ir para esse futuro lar. Vai de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito, pastor Manzor? Não vai, não. Não tem como. E o interessante, o pastor Manuel Rocha, o senhor usou uma escritura aí que o nosso profeta, ele esclarece algo para nós, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele foi preparar lugar. Essas moradas não é simplesmente uma casa, é um palácio. São palácios. Porque lá nós seremos reis e sacerdotes para Deus. Então ali são palácios. Existe o nosso rei e existe palácios, né? Que é em torno dele. Que estaremos ali para isso, para estar ao lado dele, né? E não vai para lá de qualquer jeito. A questão toda é que a gente vai vendo, lembrando de escrituras, né? Nem 2 Pedro, onde o nosso profeta, ele usa capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão. Quando aquele noivo chegou perante aquelas 10 virgens, todas as 10 estavam descansando. Porém, o senhor falou da lamparina, né? 10 estava com azeite, estava tudo pronto para poder entrar. 10 não, 5 melhor dizendo, estava preparada. Estava descansando, mas estava descansando com fé no Filho de Deus, que o noivo viria. As outras 5 estavam descansando, mas estava despreparada. Elas não pôde entrar dentro das boldas, né, do casamento, né? Exato. Então como é que nós iremos a esse lar, se nós não estivermos preparados, descansando, mas preparados pelo Espírito Santo, selados por dentro? Não tem como ir. Então o que a gente vê hoje é que existe muitas pessoas hoje despreparadas, desatentas, não acreditando realmente como está escrito na Bíblia. Porque o nosso profeta, ele simplesmente veio nos dizer, fique com o que está nas escrituras. Ele não pregou outra coisa, ele só veio dizer para nós, olha, isso aqui é verdade. Ou seja, o que o mundo denominacional tem na mão, está na mão das denominações, das igrejas, nos presídios, está em todos os lugares, as escrituras estão. Mas a única forma de sustentar essa Bíblia como ela é através do ministério profético, porque sem profecia, sem profeta, o povo se corrompe. Então as escrituras na mão das igrejas, das denominações, têm sido corrompidas no sentido de ensinamento, e eles não conseguem sustentar. Mas hoje nós podemos, pastor Márcio, sustentar essa fé, porque tem uma mensagem real nessa época da hora, para poder nós dizermos, nós cremos como está escrito. E nós sabemos que na mensagem O Futuro Lar, o profeta chega a dizer que todo o planeta vai ser destruído, né? No 65 está escrito assim, ó, somente as atmosferas e os arredores dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos. Ontem eu estava falando com a minha esposa quando nós viemos dentro do avião, eu falei, tudo isso aqui que você vê, Andresa, será destruído. Por quê? Essa destruição é uma purificação, porque Deus vai trazer a noiva para habitar aqui. 3 anos e meio de milênio lá em cima, de bodas do Cordeiro, melhor dizendo, das bodas do Cordeiro lá em cima, né, com o nosso rei. E ali aquele prazer de estar naquela mesa gigantesca com os apóstolos, com os profetas, com toda a noiva, melhor dizendo, né? E após aquilo a gente vai descer. E qual é o marido que vai casar com uma esposa e não prepara algo para ela? Então Deus tem preparado algo para nós, né? E é só gratidão em saber. Eu estou falando do irmão Mateus, vai casar, né, irmão Mateus? Já está preparando o ninho dele, né? Então, tudo destruído. Agora entendemos que os céus significa as atmosferas, né? Em cima. Que fez isso? Então, esses espinhos, enfermidades, morte, políticas, e homens pecadores, e mulheres pecadoras, e espíritos malignos, tudo será tirado e aniquilado. Hoje as pessoas, elas assistem os cultos, o que precisam fazer, nós pregamos, nós também fazemos, é valorizar cada jota do que nós lemos, cada jota do que ouvimos, porque
vai fazer falta, vai fazer uma dificuldade. Porque nós vamos viver aqui mesmo, ó, nós vamos viver aqui mesmo. Provavelmente, isso com a Bíblia, aqui mesmo é onde vamos viver. Então, tudo está sendo preparado, né? Por Deus. Estou muito falador, pastor. Fale, pastor. Mas a gente entra na atmosfera e o Espírito Santo vai. Eu tenho dito para alguns colegas, e até para a igreja, que o objetivo da mensagem, das pregações, é para que o amor de Deus venha para nossos corações. Porque amar o Senhor, só que não te vê como um homem de Deus que não dá conta de te amar. Amar o pastor Jonathan, amar o irmão pastor Vieira, é muito fácil. Mas o difícil é a gente conseguir amar, como a Bíblia diz, amar o teu inimigo. E nós pregamos muito amor divino, e às vezes nós não damos conta. Eu digo, amar não é ficar paparicando ninguém, não. Mas demonstre amor, ofereça amor para ele e veja se ele vai aceitar. O irmão Mateus, me permita, ele ofereceu o amor dele para a irmã Letícia. E ela aceitou. Quer dizer, artificialmente, né? Por enquanto é só na palavra, né? Mas a partir do compromisso ser realizado, ele vai ter amor verdadeiro, amor íntimo para eles. Então é isso que Deus quer de nós, para dar às pessoas, mostrar às pessoas, para eles acatarem também, e conseguir amar uns aos outros. Às vezes quando nós, às vezes, não damos um aperto de mão um no outro, eu não sou a favor disso. Eu gostaria de poder apertar a mão de todas as pessoas e amar de coração, porque é isso que eu quero para mim, porque sem esse amor, eu não vou para o futuro lá. Pastor Rocha, nós ouvimos no encontro, né? Eu não me lembro bem como é que é, mas amar é o nosso dever, né? Amar os nossos inimigos. Alguma coisa assim, amar é o nosso dever, mas andar, aí é uma burrice, né? Foi falar dessa palavra. E é natural, a gente tem sentimentos, e o profeta diz que nós não somos feitos de serragem. O que descansa nós mesmos, pastor, é o discernimento que Deus deu para cada um de nós. O discernimento. Porque o profeta chegou a dizer na era de Laodiceia, ele disse, um eleito não persegue o outro eleito. Então isso é fato. Encerra o assunto, né? Quem persegue são os reprovados. Mas a altura que nós estamos, lembro da frase do saudoso, querido pastor Joaquim Gonçalves. Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. E nós temos que tocar o barco. Nós temos que lutar. Eu tenho que estar preparado e fazer um exame. O senhor falou ontem sobre ressonância. Sim. O que foi a outra tomografia que o senhor fez? Eu tenho que fazer em mim diariamente. O Davi disse assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum espírito mau. Né? Porque eu não quero estar encaixado lá em São Mateus 7, versículo 21 a seguir. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nos expulsamos demônio. O apóstolo Paulo também chegou a dizer assim, eu temo que depois de ter pregado a muito, eu mesmo venho ser reprovado. Então o que manifesta que nós temos o Espírito Santo, o que manifesta que estamos preparados para o futuro lar, é as nossas obras. É verdade. É a nossa atitude. Como é que nós estamos? E não adianta, 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia fala ali, eu gosto dessa escritura, já me acompanha há algum tempo. Isso aqui, pastor Manzur, não tem como fugir dela não. Alguém quer fugir, que fuja, mas não vai chegar, veja só. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Porque
Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, amar. O que é amar? O que é amar? Você não pode corrigir uma pessoa? Você não pode pontuar dizendo, está errado isso aqui. Pode. Você não pode discordar? Ah, não, discordei, eu não posso, eu não amo. O profeta disse, eu posso discordar com o homem. Agora, o dia que chegar num ponto de eu não poder dar um abraço nele, na mensagem A Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 142, ele disse, eu caí da graça. É verdade. Então, veja assim, a altura que nós estamos é Apocalipse capítulo 22. É isso aqui, ó. Isso aqui também. Eu acho que encaixa perfeitamente com isso aqui, pastor Rocha. Porque nós estamos vivendo uma era, pastor Manzur, de muito vitimismo. É verdade. Quando você combate com a verdade, mas aí... O senhor está entendendo? Mas nós estamos vivendo isso aqui. Quem é injusto, faça injustiça. É. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, Justifique-se mais ainda. faça justiça ainda. E quem é santo, santifique ainda mais. As mensagens que Goiânia imprime, eu não tenho dúvida Também que são não. direcionadas por Deus. Pega as 3 últimas mensagens que foi imprimida. Primeira, das 3 últimas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem Zaqueu, mas saiu Zaqueu também. 4, né? Mas vamos lá, vamos nessas 3 aqui. Revesti-vos de toda a armadura. Naquela mensagem o profeta disse, chega o tempo de gigantes intelectuais. Vem a mensagem, as bodas do Cordeiro. É verdade. E vem essa agora, olhe. Olhe para 1 Timóteo capítulo 3. É isso? 2 Timóteo capítulo 3. Porém virão tempos trabalhosos, que os homens seriam amantes de si próprios, isso, aquilo outro. Aí entra aquilo, pastor. Tendo a aparência de piedade. Mas nego a eficácia. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a valorizar mesmo essas mensagens muito gostosas. Isso aqui eu tenho há muitos anos. Foi do encontro da igreja de Pé de Serra. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que é Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Aqui, na obra Fé Expressada, no parágrafo 215, o irmão Bruno diz assim, se tratando de amor, consideração, se minhas obras mostram a minha fé. Aquilo que eu falei ontem. Chega num lugar desse, só um cego espiritualmente falando para não ver Deus num lugar, num ministério desse. Chega em Salvador, só um cego para não ver o ministério que o senhor tem. Chega em Pé de Serra e assim sucessivamente. Porque as obras que vocês têm feito, que nós temos feito, mostram que nós temos esse amor divino. Eles são, minhas obras mostram minha fé. Vem? Agora, de que? De que você está falando? Sua fé é o que Deus vê em você. Sua dedicação, seu trabalho é o que Deus vê em nós. É o que Deus vê em você. Suas obras é o que as demais pessoas veem em você. Você trabalha, você batiza, você vai dizer que é o quê? Que é do diabo um trabalho desse? Não, irmão, é impossível. Amém, Deus ajude, né? Muita gente conectada aqui, ó. Tem gente até lá em Portugal. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vocês estão falando, né, sobre as obras nas 7 eras da igreja. O profeta, ele é bem taxativo. Os falsos sempre vai dizer que eles são o verdadeiro e que o verdadeiro é o falso, né? E ali ele vai mostrando as obras de Deus, é o que o pastor Rocha falou. As de Deus por si próprio mostra, né? Se não credes em mim, credes pelo menos no quê? Foi nas obras, foi o que Jesus disse, né? Então, as obras estão aí, manifesta, né? E a noiva, ela está olhando para isso, porque ela está vendo Deus através das obras sendo operada no meio do cristão. E nada melhor, pastor Márcio, do que ontem o senhor usou uma expressão, acho que foi ontem,
o senhor usou uma expressão da questão do senhor passar a mensagem para o povo, né? O senhor levantou ela na mão. Não tem coisa melhor para a noiva, para o povo que crê na mensagem, um pastor que tem segurança de subir no púlpito com a mensagem. Inclusive o Brasil, ele é o único país que os pastores mais usam a mensagem no púlpito. Nos outros países, se o senhor for ao redor dos outros países, o senhor vai ver que eles não usam a mensagem, eles pregam a mensagem como prega a Bíblia, sem ela na mão, né? Eles recitam ela. Eu tenho um pensamento seguinte, quando a gente, às vezes, na inspiração, a gente recita ela. Mas tem pastores pregadores que eles passam o que eles entendem da mensagem. Né? Eles passam o que eles entendem da mensagem. Mas tem que passar o que é a mensagem, que é a realidade dela. É isso que prepara a noiva para encontrar com o noivo. Pastor Manzur, eu disse isso para a igreja domingo à noite. Nós tivemos a graça de ter um homem levantado nesta nação sem bajulação, mas o que é fato, realidade, as obras por si mesmas se declaram, que ensinou no plenário que cada pastor deveria usar essa mensagem. O pastor Joaquim Gonçalves sempre teve esse zelo de pregar usando a mensagem. Agora um homem com 60 anos de ministério, 50 e poucos anos de mensagem, né? Algo assim, poderia citar muitas mensagens de cor, a Bíblia de cor, mas ele teve esse carinho, ele teve esse, não é ele não, a gente fala ele, mas foi Deus trabalhando nele. Com certeza. Por isso que nós temos um companheirismo nacionalmente falando, no calibre que nós temos. Não somos perfeitos não, não somos perfeitos, mas graças a Deus que o perfeito está no nosso meio. Amém. Porque amamos a palavra de Deus. E isso, pastor Manzur, é importante, porque o profeta, o mensageiro desta era, ele ensinou para nós, na mensagem ao absoluto, parágrafo 242, parte B, ele disse, a fé para o rapto está nas mensagens. Então, se nós estamos falando futuro lar, meus irmãos amados ouvintes, olha, não deixa a mensagem na prateleira não, meu querido. São João capítulo 15, versículo 7, se minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim. Então a palavra tem que estar aqui dentro, pastor. Amém. Isso é gostoso, isso é o que nos prepara para o futuro lar. É você se render, renunciar a si próprio. Aí entra aquela mensagem, nós estudamos com os jovens, eu sempre tenho falado nisso, não te estribe no teu próprio entendimento. E o profeta vem e diz assim, Deus tem dificuldade de abençoar um homem, e ele continuar humilde. Preparando a igreja para o futuro lar, não é a minha mensagem, não é a mensagem nossa, que vai preparar a igreja para o futuro lar. No Rio Ohio, em 1933, o anjo disse, a tua mensagem, William Branham, precursará a segunda vinda. Agora, quer tirar essa mensagem? Não, a mensagem veio para quem? Veio para o eleito, veio para nós. E o senhor vai lendo as mensagens, o senhor vai ver que quando o anjo mostrou que era para guardar alimento, né? Ele guardou e ele disse, essas mensagens irão para o mundo todo. E se não fosse Deus tinha se cumprido, poderia ter ficado só lá em Jeffersonville, né? Mas você vê que ela foi de norte a sul, leste a oeste, no Brasil, que ele não veio no Brasil, né? Um país que ele não veio, mas tinha uma comissão para trazer uma mensagem, porque aqui teria um anjo para receber. Depois desse anjo teria outros anjos para receber. E ela vai repercutindo e vai indo até chegar no último eleito. Ou seja, cumpriu o que a mensagem disse, ela irá nas mãos do mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro tem ela hoje aí. Isso aí, pastor Manzur, quando o irmão Branham disse, eu estou armazenando alimento, aí nós, pastores, temos que ter esse cuidado, que a missão de distribuir esse alimento está na nossa mão. O profeta conta aquela experiência daquele fazendeiro que construiu um galpão tão bonito e tinha uma bezerra lá, vocês lembram disso? Tinha uma bezerra, o galpão dele não era bonito, mas a bezerra dele, a novilha dele tinha pastagem, tinha alimento. E nós temos que entender, tudo bem, eu gosto de igrejas bonitas, confortável, é gostoso. Mas Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho.
É para pregar o evangelho do jeito que está. Não coloca a luva, não. Acho que é para pregar com amor. É certo que é para pregar com amor, né? Mas... Parecendo valente, mas é contra o espírito do diabo. Não é contra as pessoas. As pessoas enxergam o que nós estamos ensinando. Fala, Oi, pastor. É verdade. Graças a Deus. Isso é maravilhoso, pastor Rocha, porque estava vendo aqui esse parágrafo aqui, deixa eu ver se eu mudei. Não mudei. Parágrafo 70 da mensagem do futuro lá. E o profeta de Deus está falando assim: Satanás ainda está aqui. Satanás ainda está aqui. Mas sabe o que acontece? É que o Espírito Santo também ainda está aqui. Então não importa, nós sabemos que estamos vivendo com essas limitações, porque Satanás ainda está aqui. Mas nós vimos aqui, ele vai ser queimado, e nós vamos para o nosso novo lar. Aleluia. Jesus diz assim, olha: se eu for e vos preparar lugares, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele falou naquele dia, se eu for, porque ele estava aqui com os apóstolos ainda. Mas hoje nós não podemos falar assim, se ele ir. Não, ele foi. Ele preparou. E os lugares estão preparados. E nós estamos se preparando também. Eu vejo que nós temos que prosseguir, como o profeta fala, quanto àquela experiência da irmã que ia para Nova York, e o comandante ali chegou e deu aquela mensagem, disse assim: olha, todo mundo orar agora, porque está havendo algum distúrbio aqui e o navio vai para o fundo do mar. E ela ficou tranquila. E ele falou: você não vai orar? Ela falou: eu já orei antes. É verdade, já vem orando antes. E outra coisa é que isso não faz diferença nenhuma para mim, porque eu tenho uma filha na Glória e eu tenho uma filha em Nova York. Estou indo para Nova York. Se o navio continuar, eu chegarei daqui a tantos minutos, estarei abraçando a que está em Nova York. Mas se afundar, melhor, eu estarei lá no meu novo lar. Lá eu tenho uma filha lá, e realmente estarei abraçando a outra que está do outro lado. Que diferença vai fazer para nós, se nós somos candidatos do céu? Candidatos eleitos. Eleitos do céu. Então nós já somos eleitos, né? E estamos esperando só cumprir a hora. Deus abençoe. Amém. Pastores, é o seguinte, pelo horário nós vamos encerrar e amanhã nós voltamos. Mas tem um irmão aqui, eu não conheço ele, não sei de onde que ele é. O nome dele é Bruno Costa. Então o senhor é ovelha do senhor, o senhor responde. Ele é ovelha do pastor Bruno Costa, ele é ovelha do pastor Manzor. Pastor Rocha, como saber que sou uma semente de Caim? Uma pessoa que ora, jejuma, lê a Bíblia, estuda, peça a ela, pode ter o demônio escondido nele? Entendeu a pergunta, mais ou menos? Eu vi aqui. O que o senhor fala sobre esse? Aí nós vamos responder isso aqui. Nós sabemos que somos sementes eleitas de Deus, nós devemos também saber se somos sementes de Caim. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Se essa pergunta é feita por alguém que ainda não foi alcançada pela palavra, pela mensagem, busque a palavra, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, e você não é de Caim. Mas se você rejeitar a palavra de Deus, isso mostra, porque uma das coisas que o pastor Joaquim Gonçalves sempre respondia: o que é que prova que o senhor tem o Espírito Santo, pastor Joaquim Gonçalves? Foi que eu aceitei.
o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu digo a mesma coisa. Quando eu aceitei a mensagem, eu deixei de ser do mundo. Se é do mundo, é de Caim. Então eu prefiro ser de Deus do que ser de Caim. Então, meu irmão, ou irmão, ou de quem for essa pergunta, talvez eu esteja perguntando por alguém, ou falando para alguém, a resposta é assim: pelos frutos se conhece a árvore. Então, se a pessoa deseja ser de Deus e não de Caim, aceita a palavra, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e viva. É ser batizado e viver. E rejeita. Por que você vai deixar de ser de Deus para ser de Caim? Mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, acrescenta. Aqui no parágrafo 77, o profeta ele fala das 3 etapas da graça, né? A pessoa, quando ela crê na mensagem, que ela crê na Bíblia, melhor dizendo, ela crê na Bíblia, ela crê que Jesus é o Salvador, o primeiro passo dela é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse ato de ser batizado em nome de Jesus Cristo é como se eu pegasse aqui, ó, esse copo, vamos supor que ele estivesse na lama, sujo, eu pegasse ele da lama, esse ato de eu tirar ele do chão e pôr ele aqui, isso não quer dizer que ele já está limpo, ele está sujo, é um ato de justificação. Então, quando a pessoa é batizada em nome de Jesus Cristo, ela é justificada, né? Deus perdoa os pecados dela passado, porém aquela sujeira ainda está ali dentro, ou seja, a pessoa saiu do mundo, né, pastor Márcio? Ela saiu do mundo, mas tem coisas do mundo ainda dentro dela, né? Porque o ato da justificação é tirar a pessoa do mundo, porém ainda tem atos do mundo que vêm dos gens familiar, ou seja, nós pegamos muitas bagagens de família, sanguínea, consanguínea, então nós trazemos ideologia de família que vem em nós. Então esse ato de justificação é um processo que Deus fez para nós. Por que que Deus fez isso? Lá em Gênesis capítulo 3, se o senhor for observar, vocês vão ver, no versículo 17, Deus disse assim para Adão, e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, essa maldição que Deus jogou sobre a terra, né, de maldita, nós passamos por essa mesma coisa quando o Adão ele entrou no pecado. Por Adão ter entrado no pecado, melhor dizendo, a humanidade inteira caiu da graça com ele. Então, do mesmo jeito que a terra foi amaldiçoada, por isso o ser humano também, ele caiu da graça, né? Então Deus, ele no prévio conhecimento dele na eternidade, ele fez uma escolha, Deus fez uma escolha, ou seja, eu vou perdoar a humanidade pela um propósito de 3 etapas. Do mesmo jeito que Deus está justificando a pessoa com o batismo nas águas, ele justificou a terra lá atrás, há 4.000 anos, com o batismo das águas, dilúvio, né? Ele justificou a terra. Depois de 2.000 anos ele veio aqui na terra, ele próprio, derramou o sangue dele por nós, mas mesmo assim essa pessoa ainda ela está suja, ela está sendo santificada para ser limpa. Após ela ser limpa, mesmo ela sendo santificada, ainda existe uma serpente dentro dela. O irmão Brana chega a dizer que a serpente ainda está lá dentro, porque a água não tira ela completamente, o sangue ainda não tirou ela completamente. A única coisa que tira o diabo de nossas vidas é o batismo com o Espírito Santo, que é o que o irmão Brana fala, o fogo, ele bota ele para fora, é onde nasce uma semente de Jeová, que passa a ser um rebento de Jeová. Então essa questão, irmão Bruno, o senhor vai chegar, o senhor começou agora nessa mensagem, o senhor recebeu ela agora, o senhor ainda pode ter um Espírito? Pode. Outros recebem o Espírito Santo logo que depois que crê, poucos dias recebe, outros demora mais. Isso é um processo, o importante é o desejo do coração de receber o Espírito Santo. Um dia, 2, 3, 1 ano, mas que vai receber o eleito, ele vai ser limpo por completo. É descansar nisso aí. Leia as mensagens, leia as Bíblias, que a coisa vai chegar para o lugar.
Amém, irmão Bruno. Fica com o conselho do teu pastor, querido. Continue lendo a Bíblia, lendo a mensagem e segurando em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou uma boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, meus amados, queridos pastores aqui presentes, e há muitos que estão conectados, muitos nomes. Eu não vou ler, mas Deus abençoe vocês. A participação de vocês esta manhã foi maravilhosa, muito bom, os destaques, muita gente bonita participando. Povo de Deus é povo bonito, né? Então Deus abençoe cada um de vocês. Em tempo oportuno, venha estar conosco nesta noite, às 19 horas, nossa abertura do encontro da gratidão. Eu falo encontro da gratidão, mas eu digo aos pregadores, né? O tema é livre. Prega o que Deus colocar nos vossos corações. Há mais pastores para chegar e a gente fica ansioso, aguardando que todos estejam bem, estejam presentes. E a frase que ficou marcada, né, ontem várias vezes foi citada: a gente está em busca de pessoas para somar. Amém. E multiplicar, né? Então que todos possam vir com esse espírito para somar, para ser uma bênção, para nos ajudar também. Então todos são bem-vindos, e hoje às 19 horas. E amanhã às 9 horas da manhã estaremos de volta aqui, né? Para apresentar este programa. E quem sabe nós teremos um tema livre ou estaremos mais focados nesse assunto mesmo, Futuro Lar. Tá bom? Um abraço a todos. Querem falar alguma coisa? Um abraço especial para todos, mas principalmente para os meus irmãos em Itabuna e região. Amém, pastor Vieira. Tem muita gente da família do senhor, pastor Vieira. Verdade, graças a Deus. Nosso abraço a todos que estão nos assistindo, nos vendo nesse momento, viu? É um privilégio especial estar envolvido nessa graça de Deus. Pronto, Deus dê a cada um bom dia. Deus os abençoe. Amém, pastor Manzor. Quero deixar o meu abraço para todos os ouvintes que nos ouviu, né? A igreja em Salvador, os irmãos ali em Feira de Santana, Santo Estevão, Amélia Rodrigues, ali em Porto do Sauípe, Lauro de Freitas e Salvador, né? Que Deus abençoe todos vocês aí que está conosco pela internet. E eu creio que de noite o culto começa às 7 horas, né, pastor? 7 horas, horário do Mato Grosso. 7 horas, horário do Mato Grosso, aí em Salvador, 8 horas. Que os irmãos possam estar todos conectados aí, assistindo o culto com o pastor Márcio. E que Deus abençoe todos vocês aí pela internet. Um abraço fraternal para minha esposa que está aqui também nos assistindo, ali na casa do pastor Márcio. E meus filhos aí em Salvador também, a irmã Sara, a irmã Samara. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Podemos dizer assim, vamos levantar as mãos e dizer para eles lá, ó Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês. Continue conectados conosco, sempre sendo abençoado. Oremos nesse instante, Pai. Ó Deus bendito, aleluia. Deus maravilhoso. Eu creio que pessoas já foram curadas, pessoas já foram libertadas, pessoas já foram abençoadas nesta manhã, Senhor. Continue, Senhor, administrando a nossa vida, Senhor, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos deixará faltar, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, continue abençoando o restante do dia, abençoe o nosso culto à noite, o pregador desta noite, ó Pai. Irmãos que estão viajando para cá, que o Senhor continue abençoando, trazendo em paz, ó Pai. É a minha oração, é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe. Um abraço, ficamos com o hino de saída. De Deus o Filho a nós desceu, pecado algum ele cometeu, ao caminhar no mundo atroz.
cruz Jesus morreu, escarnos fez, por nós sofreu, sem questionar, por nós se deu, em sacrifício redentor. Ó Salvador, me entrego a ti, pois santo és meu redentor. Com sangue vem lavar meu ser e me tornar qual Cristo é. Na morte Cristo